Você busca compreender o propósito da vida? Quer entender a continuidade além do véu? No Pense Nisso, exploramos os ensinamentos de Allan Kardec para iluminar o seu caminho, desvendar mistérios e promover a paz interior. Conecte-se com a sabedoria que liberta. Pense nisso. Se você gostar do nosso programa, curta e compartilhe e nos siga em nossas redes sociais. Eu me lembro muitos anos atrás, quando o grande ator Paulo Tran se apresentou em Garça, no Grêmio Teatral Leopoldo Frois, para falar de poesia. Infelizmente, ali compareceram poucas pessoas. Uma demonstração de que a poesia é desprestigiada entre nós. Mas o que viram, aqueles que ali estavam, realmente conseguiram ver uma comovente apresentação do extraordinário artista, vivendo com profundidade cada estrofe, cada verso da poesia brasileira. A poesia tem um efeito mágico sobre nós. A música é uma expressão da poesia. O brasileiro, de um modo geral, no entanto, embora goste muito de música, não demonstra interesse pela poesia. De modo que pouco se fala em poesia nesse país, muito pouco. Embora o Brasil nos tenha revelado grandes poetas nas diversas fases da sua literatura. Quando pela primeira vez eu comecei a estudar literatura brasileira, portuguesa, eu vi quão bela é a expressão da nossa língua, da língua portuguesa, através da poesia. O brasileiro, de modo geral, gosta muito de música. Mas também existem prosa e poesia. A principal diferença entre a prosa e a poesia é que a prosa é um texto escrito de forma corrida, enquanto uma poesia é um texto estruturado em versos que se combinam pela musicalidade, pela harmonia. Ela tem um condão de tocar o coração, de sintetizar uma mensagem com elegância e beleza. Logo, é bem fácil elaborar um texto em prosa, como estamos fazendo aqui, falando com vocês, do que uma poesia, onde a harmonia da expressão mexe com o sentimento e consegue expressar o significado mais profundo da mensagem. A literatura espírita brasileira, particularmente a recebida pelo médium Chico Xavier, tem muito de poesia, ou de beleza literária, agradando a mente e o coração. No entanto, quase não se fala em poesia, mesmo no meio espírita. É uma pena. Poucos oradores recorrem à poesia para ilustrar suas apresentações nas casas espíritas, embora haja um farto material a respeito. A primeira obra mediúnica de Chico Xavier, quando era bem jovem, foi Parnaso de Além Túmulo. É uma rica coletânea de poesias de autoria espiritual e renovados nomes da literatura brasileira e da literatura portuguesa. O que um expositor pode falar sobre servir? Será que uma palestra dessas que são dadas no centro pode dizer tanto quanto esses singelos versos do espírito Casimiro Cunha? A vida por toda parte é um hino de amor. Serve a nuvem, serve o vale, serve o monte e serve a flor. Não te queixes no caminho, não te prendas à amargura. A quem te ofende e apedreje, ampara com mais ternura. Abençoa a própria luta no sonho de céu e paz. Guarda a bondade por norma,
sempre serve e vencerás. Se quisermos alcançar a exaltação do porvir, a nossa senha é marchar e o nosso lema é servir. Através da mediunidade cristalina do Chico Xavier, Casimiro Cunha encerra esse poema dizendo: servindo vive a semente, servindo esplandece ou resplandece a luz, servindo o pão te socorre, servindo passou Jesus. Que palavras, caros ouvintes, caras ouvintes, descreveriam a súplica de um filho desencarnado ao ver sua mãe, angustiada, aflita, visitar diariamente o seu túmulo, que ela enfeitou com tanto luxo, com tanta beleza no cemitério, no intuito de homenageá-lo. Esse soneto que vamos dizer agora foi transmitido pelo jovem poeta Luiz Roberto, a sua mãe, pela mesma mediunidade do Chico Xavier. Veja o que o filho fala com a mãe, Luiz Roberto para sua mãe. Luiz Roberto desencarnado e a mãe visitando diariamente o cemitério. Não me procures, mãe, sob o jazego que recobres de joias e açucenas. Fita o céu das lágrimas terrenas. Levanta-te da lousa e vem comigo. Aqui chora viuvez amargas penas. Ali geme a orfandade e o desabrigo. Ergamos para a dor um pouco o amigo, e as nossas dores ficaram pequenas. Transformemos o luxo, mãe querida, em consolo, agasalho, pão e vida, na inspiração do bem que nos governa. E seguiremos juntos, dia a dia, convertendo a saudade escura e fria em bendito calor de luz eterna. Lindo, lindo e comovente. A mediunidade cristalina de Francisco Cândido Xavier fez com que chegassem até nós as mais belas mensagens poéticas da língua portuguesa, desde os versos eruditos do poeta Augusto dos Anjos, basados em termos científicos e filosóficos, até a simplicidade camponesa de Cornélio Pires, o nosso poeta caipira. Poetas brasileiros, poetas portugueses, das mais variadas escolas literárias, revivendo com extraordinária perfeição seus estilos inconfundíveis, manifestaram-se através do Chico e reviveram produções de seus áureos tempos, quando estavam aqui na Terra. Para falar sobre Deus, comparece na primeira obra de Chico, Parnaso de Além Túmulo, o poeta português Antero de Quental. Para dizer o seguinte: quem senão Deus criou obra tamanha? O espaço e o tempo, as amplidões e as eras, onde se agitam turbilhões de esferas, que a luz, a excelsa luz, aquece e banha? Quem senão ele fez a esfinge estranha no segredo inviolável das moneras, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha? Quem senão ele fez a esfinge estranha no segredo inviolável das moneras, repetimos, no coração dos homens e das feras, no coração do mar e da montanha? Deus, somente o eterno, o impenetrável, poderia criar a imensurável e o universo infinito criaria. Suprema paz, intermina bondade, e que habita na eterna claridade, nas torrentes da luz e da harmonia. Lindo, lindo, lindo.
E para falar sobre si mesmo, apresenta-se o poeta brasileiro Augusto dos Anjos, com sua forma dialética de se expressar pelas mãos do mesmo médium, escrevendo o seguinte soneto: Eu sou quem sou, extremamente injusto. Seria então se vos declarasse, se vos mentisse, se mistificasse, no anonimato, sendo eu Augusto. Sou eu que com infecto de arbusto jamais crie, e por mais que eu procurasse, quer com Darwin, com Haeckel, com Laplace, levantar-me do leito de proscuro. Sou eu que a rota etérea transponho, com a rapidez fantástica do sonho, inexprimíveis terminologias. O mesmo triste e estrábico produto, atramente a gemer a mágoa e o luto, nas mais contrárias indiciocrasias. Poesia de Augusto dos Anjos, o poeta que se comunicava em termos científicos para o povo. Quem lê, qual brasileiro conhece Augusto dos Anjos? Quantos brasileiros entre nós já ouviu pelo menos o seu nome? Acho que muito poucos. E para mudar um pouquinho dos estilos apresentados, nós temos os versos inconfundíveis do poeta caipira, do Cornélio Pires, natural da cidade de Tietê, que nesse poema conta um lance da vida de um homem sovina que negava um prato de comida ao faminto. Os causos contados por Cornélio são breves e engraçados, mas eles deixam uma lição para refletir. Veja essa. O avarento Juquinha Vigilato tinha nota e mais nota a mala cheia, e morava num rancho de correia, quase à beira do rio Carrapato. Se o mendigo pedisse um pão no prato, respondia: "Ah, meu filho, a vida é feia. Se eu tivesse um tostão para a candeia, não passava uma noite aqui no mato." Veio um ano chuvoso, e de repente desceu de madrugada enorme enchente, chuvarada de tempo carrancudo. Juquinha trepou logo num salgueiro, mas enquanto gritava: "Ai, meu dinheiro!", a enchente levou mala e tudo. Percebe? A profundeza da lição do Cornélio Pires na simplicidade desses versos? A história do Juquinha Vigilato? O apego ao dinheiro, o materialismo ainda muito presente entre nós, que se agarra aos bens materiais e depois que desencarna tem dificuldade de desprender. Uma das páginas poéticas mais belas da poetisa Carmen Sinira, poetisa paulista, que desencarnou muito cedo, muito jovem, e que veio se manifestar pela mediunidade de Chico Xavier. Encontramos no livro Correio Fraterno. É o chamado Poema da Fraternidade. A gente devia ler todo dia esse poema. Todo dia. Ele fala da coisa mais importante que existe, a que devemos nos dedicar, como Jesus ensinou, a fraternidade. Por isso, Poema da Fraternidade, através do qual a poetisa Carmen Sinira, que partiu tão jovem nesta vida, leva o leitor à compreensão do sentido amplo da palavra caridade.
Preste atenção nos versos da poetisa paulista. A vida é sempre a iluminada escola. Compadece-te e ajuda no caminho. Por toda parte a dor que desconsola. E toda a gente aguarda a leve esmola do sorriso, da prece, do carinho. Nem sempre vês quem chora e necessita. Há muita treva, muita sede e fome, escondida com laços de ouro e fita. Em tudo há muita máscara bonita, ocultando a miséria que consome. Quanta cabeça se ergue a luz dourada, na multidão festiva que fulgura, e a sós pende tristonha e desvairada, aturdida no horror da própria estrada, chorando de aflição e de amargura. Quanto sonho padece o desabrigo, quanta mágoa contida vida fora. Auxilia, do príncipe ao mendigo, não atrases o abraço doce e amigo que o companheiro espera desde agora. Que a boa luta não te desagrade, sê mais amplo no esforço da harmonia, semeia a glória da fraternidade. Sem a luz da união e da amizade,